dar continuidade então ao nosso estudo a respeito do fim dos tempos. O conteúdo é extenso e nós estamos tentando fazer o quase impossível, é ver todo o conteúdo num curto espaço de tempo. Só recapitulando onde nós paramos ontem, quando se estuda escatologia, e a palavra escatologia significa as últimas coisas, há dois pontos no estudo da escatologia, há dois tipos de escatologia, nós vimos ontem. Existe a escatologia individual, que tem a ver com a morte e a ressurreição de cada indivíduo, e existe a escatologia cósmica, que tem a ver com a volta de Jesus, o milênio e a novo céu e nova terra. Então, o que nós estamos vendo nessa primeira parte é sobre a escatologia individual. Então nós vimos que ao homem é dado morrer e que a morte não fazia parte do plano original de Deus. A morte é consequência do pecado, o salário do pecado é a morte. Nós vimos também a respeito desse período intermediário entre a morte e a ressurreição. O que acontece com o espírito do homem quando o corpo morre? E hoje nós vamos então falar sobre a ressurreição. Nós já vimos que o espírito do homem, depois da morte e ressurreição de Jesus, quando a pessoa é convertida, o espírito dela sobe. Quando a pessoa não é convertida, o espírito dela desce. O convertido, ele vai para o paraíso, aguardando a ressurreição. O incrédulo, ele vai para o Hades, também aguardando a ressurreição. Acontece que a ressurreição do cristão é uma ressurreição para a vida eterna com Deus, e a ressurreição do incrédulo é uma ressurreição para uma vida eterna sem Deus, no lago de fogo. Então, o acontecimento mais importante da segunda vinda de Cristo na escatologia individual é a ressurreição. A esperança do cristão não está apenas em sua imortalidade, principalmente a esperança do cristão está na ressurreição, que um dia Jesus vai voltar, nós vamos ressuscitar, receberemos um corpo glorificado igual ao dele, para vivermos com ele durante 1000 anos e depois por toda a eternidade numa nova terra. Esta é a esperança do cristão. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 4 diz: pois na verdade os que estamos neste tabernáculo gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. O sonho de Paulo não era apenas morrer e estar com Cristo. A esperança de Paulo era morrer, estar com Cristo e um dia ressuscitar e receber um corpo glorificado. E é interessante que ele compara o espírito humano sem o corpo como estar nu. Que o espírito, ele precisa de uma habitação, e Deus criou para o espírito humano uma habitação, é o corpo. Os gregos acreditavam que o corpo era corrupto e que o homem, portanto, ao morrer, ele era liberto da corrupção. Não havia pensamento de um dia voltar a habitar no corpo. Mas daí vem Jesus e ele ensina o contrário, que o corpo faz parte da totalidade, da plenitude do homem, e existe a redenção também do corpo. Desde os dias mais antigos da humanidade, era generalizado a crença da sobrevivência do espírito após a morte. Em Eclesiastes 3:11 diz: pôs a
coração do homem. Mas quanto a um corpo ressuscitado, a um corpo glorificado, os pagãos não tinham conhecimento disso. No entanto, na palavra de Deus está muito claro que o corpo de todos um dia ressuscitará. Jó, capítulo 19, versículos 25 a 27. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, e minha carne, verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Eu acho isso fantástico. Aqui está Jó profetizando e dizendo e relacionando o corpo glorificado com este corpo natural que nós temos aqui. Ele diz: com estes olhos eu o verei, não com outros olhos, com estes olhos. Mas falando de um corpo glorificado, existe uma ligação entre o corpo natural e mortal e o corpo glorificado e imortal que nós vamos receber. E eu acho isso maravilhoso. Isaías 26:19 diz: os vossos mortos e também o meu cadáver viverão e ressuscitarão. Despertai e exultai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho, ó Deus, será como o orvalho de vida, e a terra dará à luz os seus mortos. Então, dentro da teologia dos hebreus, havia a crença na ressurreição do corpo. O único povo, a única religião da história que cria que o corpo fazia parte da totalidade do homem. A sua importância está no fato de que o homem é composto de corpo, alma e espírito. Sem corpo, o homem é um ser incompleto. Ele não é nem homem, nem anjo, nem demônio. Por isso, a redenção deve incluir, além do nosso espírito, além da nossa alma, também o nosso corpo. Romanos 8, 23, 24. E não somente ela, isto é, a criação, mas também nós que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos. Vocês lembram que nós falamos ontem que a esperança está relacionada à ressurreição. E teve um irmão que me procurou no final do culto e me lembrou um versículo que eu acabo de esquecer. Diz de novo. 1 João 3:3. Vamos abrir nossas Bíblias, vamos para não ficar feio, né? Vamos abrir a Bíblia de vez em quando. 1 João 3:3. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Interessante que aqui João está dizendo que por causa da esperança que nós temos de um dia voltar a habitar num corpo, todavia num corpo glorificado, nós nos purificamos, nós nos santificamos. É interessante, aqueles que aguardam a volta de Jesus, aqueles que aguardam a ressurreição, são aqueles que se importam com a santificação. Porque, como eu tinha dito ontem, quando a nossa âncora está nesta vida e o nosso coração está nesta vida, a nossa preocupação são com as coisas desta vida. E facilmente nós acabamos nos envolvendo com os valores deste mundo e sendo influenciados pelo espírito deste mundo. E quando a gente vê, nós estamos contaminados, corpo, alma e espírito.
porque o espírito da iniquidade já atua no mundo, diz João. E o que nos leva a repensar os nossos valores, o que nos leva a cuidar com a maneira que nós pensamos, agimos e falamos, é esta esperança de que um dia eu vou morrer sim, mas um dia eu vou ressuscitar. Um dia eu vou morrer e vou me encontrar com Jesus na glória, aleluia. Mas um dia Jesus vai voltar e eu vou receber um corpo glorificado e vou viver de novo nesta terra, melhor, uma terra restaurada por toda a eternidade com Cristo. Eu tenho uma expectativa que vai além do túmulo. Então eu vivo para esta vida que está por vir. E não vivo apenas para esta vida. Os que não creem na ressurreição, os que não pensam na ressurreição, são como Salomão naquele tempo da sua apostasia, quando já velho ele cede às suas muitas esposas e acaba adorando muitos ídolos. Ele escreve então Eclesiastes. Eclesiastes é um livro escrito por um homem deprimido, afastado do Senhor, que no finalzinho, no último capítulo, ele finalmente se dá conta da sua loucura, e ele diz: olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas porque ele diz algo no meio deste livro que ele escreve, que diz que tudo debaixo do céu é vaidade, então o homem deve comer, beber e se alegrar, porque depois ele morre e não existe nada mais depois da morte. Evidentemente que isso que Salomão escreveu em Eclesiastes não é a palavra de Deus. Isso são palavras de um homem desviado, do homem que diz que não há diferença entre o homem e o animal. A Bíblia diz o contrário. O animal não tem espírito, o animal ele morre e realmente volta ao pó e não ressuscita. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem tem um espírito, ele morre mas volta a viver. E porque eu voltarei a viver, eu estou preocupado com o meu futuro na eternidade. Porque o que nós estamos plantando nesta vida, nós vamos colher na eternidade. A salvação é pela fé, mas as recompensas, os galardões dependem da nossa fidelidade, obediência e submissão ao Senhor. Um cristão que vive em santidade, em consagração e que vive para o reino, é um cristão que cuida o que pensa, cuida o que fala, cuida o que faz, porque ele sabe que um dia ele vai ter que prestar contas. Agora, aquele que só pensa nessa vida, aquele que não pensa na ressurreição, bem, então eu peco e depois confesso, tudo está bem, peco de novo, depois confesso, a graça está sempre aí para me respaldar. Existe uma teologia da hipergraça, não sei se vocês já ouviram falar, começou nos Estados Unidos e está se espalhando pelo mundo, que a graça cobre tudo. Então, uma vez salvo, tu pode pecar, tu pode mentir, tu pode roubar, que a graça te cobrirá e não é possível perder a salvação. Desculpa, meus irmãos, mas a Bíblia que nós lemos e apreciamos deixa bem claro, não temos tempo hoje para estudar sobre isso, que é possível perder a salvação sim. Aliás, Paulo diz: olha, eu tenho cuidado de esmurrar o meu corpo, para que ao ter corrido e depois de ter ganho muitos, eu mesmo não venha a perder o meu galardão. Então há uma preocupação naqueles que aguardam a volta de Jesus, em viver uma vida santa, reta, justa. Amém? E é isso que João está dizendo aqui. Um irmão me lembrou desse texto, eu agradeço. Um texto precioso e que nos leva a repensar o nosso modo de viver. Mas como se manifesta a redenção do nosso corpo mortal? Isso é uma pergunta não só curiosa, é uma pergunta importante. Como será este corpo ressurreto? Como será este corpo que o Senhor está preparando para mim e que na sua volta eu vou receber? 1 Coríntios 15, 53.
Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. A objeção de alguns é que, se o homem volta ao pó, como que este corpo será reconstituído na volta de Jesus? Agora, essa é uma pergunta para mim um pouco ridícula, porque se o homem foi criado no pó, eu acho que Deus não vai ter dificuldade nenhuma de juntar as moléculas novamente para o meu corpo ser reconstituído. Uma vez um irmão veio, uma irmã, não lembro agora, Wilson, queria saber, eu posso me cremar quando eu morrer? Eu disse, querida, pode se cremar, pode lançar tuas cinzas ao mar, que quando Jesus voltar, todas as moléculas serão reunidas e teu corpo será novamente intacto e inteiro, porém glorificado, porque para Deus nada é impossível. Então, se alguém aqui tem essa dúvida, se pode cremar, se não pode, olha, cremando, não cremando, tu vai virar pó de qualquer maneira. O importante é que o Senhor é poderoso para juntar este pó e nos dar um corpo melhor do que esse que nós temos hoje. Um corpo incorruptível, que não envelhece, que não adoece. A Bíblia fala de duas ressurreições. Todos os que se acham nos túmulos um dia irão ressuscitar. Uns para a ressurreição para a vida e outros para a ressurreição para o juízo. Daniel 12:2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. João capítulo 5, versículos 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Atos 24:15. Tendo esperança em Deus, lá está aquela palavra de novo, a esperança relacionada com a volta de Jesus. Tendo a esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Agora, estas duas ressurreições, elas estão separadas por 1000 anos. Os justos irão ressuscitar na volta de Jesus. Os ímpios irão ressuscitar no final dos 1000 anos, depois que Satanás é lançado no lago de fogo. Então o trono branco, todos os que morreram terão que prestar contas ao Senhor Jesus. Eu estou falando dos ímpios, porque os justos já ressuscitaram, e o tipo de prestação de contas que o justo faz para Cristo é para receber galardão. Agora, o tipo de prestação de contas que o ímpio faz para Cristo é sobre as suas obras malignas, que determinará o nível e gravidade da punição que receberá por toda a eternidade. Apocalipse capítulo 20, versículos 4 a 6. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos, isto é, os ímpios, não voltou a viver até se completarem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição, a daqueles que voltam com Jesus. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição.
A segunda morte, que é a segunda ressurreição, a ressurreição dos incrédulos, a segunda morte não tem poder sobre eles, os cristãos, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com Ele durante 1000 anos. A ressurreição para a vida, que é a ressurreição dos crentes, a ressurreição dos convertidos a Cristo Jesus, acontecerá, como eu disse antes, na segunda vinda de Jesus, quando os salvos se encontrarão com Jesus nos ares. E tem diversos textos que confirmam isso, que não temos tempo para ler. Este evento é conhecido como a primeira ressurreição. A ressurreição para o juízo ocorrerá depois de 1000 anos, quando os incrédulos serão julgados de acordo com as suas obras e lançados no lago de fogo, que é o inferno. Este evento é conhecido, como acabamos de ler, a segunda morte. É coisa terrível de pensar que quando um incrédulo que teve toda a vida para receber a Cristo, mas durante toda a vida o rejeitou, ao morrer, desce para o Hades apenas em espírito, mas que um dia irá ressuscitar, receber o seu corpo de volta, para ser julgado, condenado e lançado no lago de fogo, não apenas em espírito, mas em espírito, alma e corpo. É o homem na sua totalidade sendo julgado por toda a eternidade. Agora, alguns podem dizer, mas Deus não é amor? Sim, Ele é amor, e Ele não manda ninguém para o inferno. A Bíblia disse que a luz veio, mas os homens amaram as trevas, e que nós devemos considerar tanto a bondade como a severidade de Deus. E aqueles que rejeitam o Senhor em vida terão que ir para um lugar onde Deus não está. Tem um salmo que diz: para onde eu irei para fugir do seu espírito? Se eu subo para os lugares mais altos, lá Ele está. Se eu vou para o lugar mais profundo do abismo, lá Ele está. Onde que o Senhor não está? Só existe um lugar, queridos, onde a presença de Deus se retira. E não é no Hades, até no Hades a presença de Deus está. É o lago de fogo. Este é o lugar onde Deus se retira. E vocês vão lembrar que Jesus na cruz, Ele está sofrendo, Ele está carregando o peso dos pecados da humanidade, todas as enfermidades da humanidade, todas as maldições da humanidade, todas as feridas de alma da humanidade. A dor e sofrimento de Jesus não era apenas uma dor física, era uma dor da alma, era uma dor do espírito, e Ele está lá aguentando quietinho como um cordeiro que não abre a boca até o momento que Deus se retira. Quero dizer para vocês que ninguém ainda experimentou a ausência da presença de Deus. Os primeiros que terão este privilégio é o anticristo e o falso profeta quando Jesus voltar. Mas Jesus, naquela cruz, num determinado momento, Ele dá um grito de desespero, e Ele diz: Deus meu, por que tu me desamparaste? Queridos, Ele experimentou por todo homem a ausência da presença de Deus. Este lugar no lago de fogo, onde Deus se recusa de estar, é como se fosse um buraco negro na eternidade. E Jesus, por nós, experimentou este lugar. E Ele grita de desespero, porque não dá para imaginar, amados, como é um lugar onde Deus não está, porque Deus é amor, Ele não tem amor. Então, onde Deus não está, não existe amor. Deus é luz, Ele não tem luz. Então, onde Ele não está, não há luz. Deus é paz, Ele não tem paz. Então, onde Ele não está, não existe paz. Ele é alegria, Ele não tem alegria. Então, onde Ele não está, não existe alegria. Vocês estão entendendo? Tudo que é bom é Ele. A ausência dele é tudo que é ruim. Trevas é a ausência da luz. E
Jesus, por um período de tempo, que a Bíblia não diz quanto tempo, ele experimenta este momento onde Deus se retira, e ele experimenta a ausência de Deus. Não dá nem para imaginar a angústia, a tristeza, a solidão, a escuridão que ele experimenta, ao ponto dele gritar, porque ele nem imaginava, ele sendo Deus, não imaginava quão terrível é estar num lugar onde Deus não está. Ele grita desesperado: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não aguenta, pois o lago de fogo é um lugar onde Deus não está. E sendo assim, o homem colocado lá em corpo, alma e espírito por toda a eternidade, um lugar onde Deus não está. Não porque Deus quis. Jesus sofreu na cruz exatamente esta ausência, para nenhum homem ter que sofrer. Entendeu? A justiça de Deus está nisso. Ninguém ele manda para o inferno. O inferno a pessoa escolhe nesta vida. Eu lembrei do texto aqui que eu quero ler com vocês. 1 Tessalonicenses. Não está no script. Vamos ver se eu acho. Aqui, ó, é a 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Este eu vou ter que colocar no estudo, porque é muito forte. Falando dos incrédulos, falando daqueles que rejeitam Jesus nesta vida, porque simplesmente não querem Ele. Diz assim: estes sofrerão penalidade de eterna destruição. E essa palavra destruição no grego não significa aniquilação. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. É um lugar onde a glória de Deus não está. É um lugar onde a presença de Deus não está. E só vai para lá quem não quer Ele. E eu confesso para os irmãos que eu tenho uma dificuldade. Com 16 anos eu dei minha vida para Jesus. E eu tenho uma dificuldade muito grande quando eu compartilho a minha fé com pessoas. E ao falar de Jesus, com esta paixão que eu sinto por Ele, e com esta verdade que eu compartilho Ele, a pessoa olha para a minha cara e diz: eu não quero nada com Ele. Eu confesso que eu fico perplexo, eu fico confuso. Tudo que Ele fez para nos reconciliar com o Pai, como que um homem pode rejeitar? O que se ganha em rejeitá-lo por uma outra religião qualquer, que não acrescenta nada, sendo que o Espírito dele está falando a cada coração, dizendo: esta é a verdade, Ele é o caminho, pois é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Não existe homem na terra que ouve o Evangelho que não é tocado pelo Espírito de Deus. A escolha é consciente. Ainda que possam não acreditar numa eternidade, não acreditar no inferno, a consciência é tocada pelo Espírito. E o não que o homem diz para Deus é um não que ecoa na eternidade. Vamos falar sobre o corpo ressurreto então. O corpo ressurreto, embora retenha algum tipo de semelhança com o nosso presente corpo físico, será imortal. Nesse sentido, será tão distinto quanto a planta é distinta da semente da qual brotou. Nós temos o texto de 1 Coríntios capítulo 15, vamos para lá.
15, versículo 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos e em que corpo vem? Insensato. Palavra forte de Paulo, né? Insensato, praticamente dizer burro. O que semeias não nasce se primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar, e a cada uma das sementes o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. Também há corpos celestiais, que são os anjos, e corpos terrestres, que são os homens. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, dos anjos, e outra dos terrestres, os homens. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua e outra a das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Agora aqui há um segredo, aqui há uma curiosidade, aqui eu vou me lançar e não sei como vocês vão receber, mas eu já li mais de um comentarista falando deste texto que há diferença de esplendor entre as estrelas, que o corpo glorificado, de acordo com a forma como servimos o Senhor nesta vida, a nossa obediência, a nossa submissão, a nossa fidelidade, o nosso resplendor será maior ou menor. Como as estrelas têm diferença de esplendor. Se esta interpretação está correta ou não, eu não sei, mas eu só lanço para vocês como algo para se pensar, que talvez na eternidade nós teremos corpos, alguns mais glorificados, mais belos, mais resplandecentes do que outros, pois assim serão identificados como aqueles que nesta vida serviram o Senhor de todo o coração. Não sei, a Bíblia fala de galardões. Continuando: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do que é celestial. É um corpo semelhante ao de Jesus. Há um homem no céu. Jesus é o primeiro em tudo, né? Há um homem, carne e osso, no céu, num corpo glorificado. A gente sabe que Enoque está lá também, mas no corpo natural. A gente sabe que Elias está lá também, mas no corpo natural. Jesus está lá, num corpo glorificado, sentado à direita do Pai, esperando para voltar e para nós sermos transformados. Ele é o primeiro de uma nova raça. Eu acho isso fantástico. Salmo 115, 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Este corpo glorificado estará perfeitamente adaptado para viver não no céu. Não sei se vocês perceberam, eu estou insistindo muito nisso, mas na terra. Pois assim como o homem não foi criado para viver desincorporado, ele também não foi criado para viver no céu, mas na terra. Nós somos seres humanos. E o que eu acho maravilhoso
é que Jesus, que como Deus, uma vez foi Espírito, apenas Espírito, hoje tem um corpo físico, e Ele escolhe viver conosco nessa nova terra. Ele podia ter nos deixado Espírito e a gente viver com Ele no céu por toda a eternidade, mas não, a vontade de Deus sempre foi viver entre os homens. Ele é Deus, entendeu? Para Ele estar no céu, estar na terra, não faz diferença. Ele criou tanto o céu como a terra. O espiritual é criação dele. Na eternidade passada havia Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não havia espírito, nem corpo. Não havia celestial, nem terreno. Ele criou o espiritual. Ele criou o sobrenatural. Ele criou essa dimensão que nós chamamos a dimensão do Espírito, assim como Ele criou essa dimensão que nós chamamos a dimensão natural. E Ele pode viver onde Ele quiser, porque Ele criou tudo, mas Ele escolhe viver conosco, entre nós. E ao lermos o Antigo Testamento, a gente lê Ele dizendo: eu quero habitar entre vocês, Israel, constrói um tabernáculo para mim e eu habitarei entre vocês. Jesus vem e Ele disse que Deus lhe deu um corpo para Ele poder tabernacular entre os homens. E em Apocalipse, último capítulo, o Senhor junto com Jesus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, descem com a Nova Jerusalém para habitar conosco por toda a eternidade numa nova terra. Gente, vocês precisam entender uma coisa: a gente está tão apegado nesta vida que nós achamos que melhor do que isso não pode existir, mesmo com todas as desgraças e lutas e dificuldades e problemas. A gente está muito apegado, né? Tu pode ter contas, tu pode não gostar do teu trabalho, tu pode estar descontente no teu casamento, mas tu não quer morrer, tu quer te segurar, porque as árvores são bonitas e a grama também, o céu é azul, mas tudo está corrompido. A criação geme pela manifestação dos filhos de Deus. Então nós, junto com os incrédulos, como se estivesse abraçado numa árvore, dizendo: isso é o melhor que Deus tem para mim. E Deus diz: não, eu tenho novos céus, eu tenho uma nova terra. As árvores serão mais verdes, assim como a grama, o céu será mais azul, as casas serão mais bonitas, a inteligência será maior, a beleza. Não vamos mais ter que fazer dieta para emagrecer. A gente vai poder olhar no espelho e se achar bonito. Não vamos nos preocupar, homens, em ficar careca. Ou ficar com cabelo. Mas quem não quer ficar com cabelo? Tu conhece algum homem que tem prazer em ficar careca? Eu estou ficando careca e eu não estou nada feliz com isso. Eu estou aguardando meu corpo glorificado, porque eu tenho certeza que nesse corpo eu vou ter cabelo. Aleluia! Entendeu, queridos? Isso é o que nos aguarda. É tudo melhor, é mais bonito, é tudo melhor. Eu não consigo me imaginar na nova terra andando com uma folha para cobrir minhas partes íntimas no meio de uma mata com um monte de frutas. Eu não acredito que o que o homem criou neste mundo caído, a tecnologia, a ciência, a engenharia, o que nós temos, isso o homem fez por causa da imagem que ele carrega de Deus. Eu não acredito que na nova terra vai ser inferior. Eu não sei que tipo de internet vai ter, mas vai ser melhor do que essa aí. Não dá, entendeu? Não dá para imaginar que o que Deus tem preparado para nós seja inferior ao que nós estamos vivendo aqui em pecado, no mundo caído. Mas o diabo, ele consegue nos cegar.
e a nossa carne consegue nos cegar, e a gente só vê a parede desta vida e não consegue ver o que está do outro lado. E eu lamento que para alguns será tarde demais quando finalmente, entendeu, descobrirem. Tu que está pensando em deixar Jesus, pense de novo. Tu que está caindo continuamente no mesmo pecado, pensa de novo. Que são 70 anos comparado com a eternidade. Eu moro no IAPI e a Leide me mostrou onde a Elis Regina morava, a cantora brasileira. Ela morreu jovem, ela se suicidou. Não sei quantos anos ela tinha. Vagamente eu lembro em torno de 35, eu acho que ela tinha. Por aí. Agora, acompanhe a minha matemática. Essa mulher tinha uma voz linda, era famosa, era rica, viveu 35 anos, ou 40 no máximo. Essa é a vida dela. Acabou. Ela morre sem Cristo, rejeitou Jesus, era espírita. Ela vai para o Hades, passa 35 anos no Hades. Agora ela está tanto tempo no Hades quanto ela estava na terra. Passa mais 35 anos, depois mais 35 anos, agora 100 anos, agora 200 anos, agora 300 anos. Jesus volta, 1000 anos, ela continua, agora são 1000 anos no Hades. Então Satanás é preso, lançado no lago de fogo, o trono branco, veio o juízo no final. Elis Regina se apresenta ao Senhor. O livro da vida é aberto, o nome dela não está lá. Então um outro livro é aberto, o dossiê da vida dela, tudo o que ela fez nesta vida. Ela é julgada segundo as suas obras. Agora ela é lançada no lago de fogo para toda a eternidade. 1 bilhão de anos se passaram, e ela olha para trás e pensa naqueles 35 anos de vida que ela teve aqui na terra, pesa na balança. E agora eu pergunto para vocês: valeu a pena? Mas quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa? Estamos apostando tudo nesta vida e deixando nada para a eternidade. Apocalipse 21, 1 a 13. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e assim que está no grego, os seus povos, falando de nações, de remidos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Agora, queridos, este trecho em Apocalipse vem depois do milênio. Então, quem quiser colocar este trecho no milênio, tu vai ter que pegar a tua Bíblia, recortar e trocar as folhas. Este trecho é escrito depois do milênio. Capítulo 20 fala do milênio. Capítulo 21 fala de novos céus e nova terra. Vamos para lá, só para vocês poderem visualizar, eu acho importante. E assim no vídeo a gente está abrindo a Bíblia mais vezes. Vamos ver onde é que está o milênio. O milênio está no capítulo 20.
Novo céu e nova terra está no capítulo 21. 21:1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E daí continua: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. E continua. Então, entendeu? Se tu acredita que Apocalipse está numa linha cronológica, quando a Bíblia fala em novos céus e nova terra, e fala muito, tem diversos textos que falam em novos céus e nova terra, não só no Novo Testamento como no Antigo. Sabe o que isso significa, queridos? Significa novos céus e nova terra. E vocês sabem onde nós vamos estar morando? Onde Deus está. E vocês sabem onde Deus vai estar? Na nova terra, acabamos de ler. Então, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais passou pela imaginação humana o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando a gente lê este texto, agora a gente começa a compreender um pouquinho a profundidade dessas palavras. Há uma história do qual nós aqui fazemos parte, que apenas começou. E nós ainda não vimos a glória que iremos viver juntamente com o Pai, juntamente com o Filho e juntamente com o Espírito Santo. Amém? Bem, ainda falando sobre a ressurreição, existe controvérsia quanto ao tempo da ressurreição. É o que nós costumamos chamar de o arrebatamento. Então, há três escolas muito fortes. Uma é a escola pré-tribulacional, que ensina que a igreja não vai passar pela grande tribulação, que o arrebatamento, que a ressurreição dos justos, dos crentes, ocorrerá antes do aparecimento do anticristo e da grande tribulação. Existe outra escola chamada de mesotribulacional, onde acredito que a igreja vai passar apenas pelos primeiros 3 anos e meio da tribulação, mas antes da grande tribulação ela será arrebatada. E daí existe a escola do pós-tribulacionista, que entende que a igreja vai passar pela grande tribulação e será ressurreta no dia que Jesus voltar. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não sei por que Deus faz isso. Talvez para nós nos mantermos humildes e aprendermos a conviver uns com os outros. Mas deixa eu dar um exemplo. Existe a escola dos que acreditam na predestinação, são os calvinistas. Existe a escola daqueles que acreditam no livre-arbítrio, são os arminianistas. Arbítrio. Minha esposa está me corrigindo, a gente se entende. Ela só olha para mim, eu sei que eu falei uma coisa errada. Então, ou tu é calvinista na tua interpretação da vontade humana, acreditando que Deus já determinou quem vai ser convertido e quem não vai ser, ou tu é arminiano, acreditando que o livre-arbítrio é para todos e todos têm a oportunidade de ser convertido ou não. O incrível é que tu encontra na Bíblia textos que confirmam as duas escolas. Se eu quiser convencê-los de que existe predestinação, sim, eu tenho um monte de textos que eu posso apresentar aqui agora. E vocês vão dizer, realmente, a predestinação é real. Alguns estão destinados a viver com Cristo toda a eternidade, outros estão predestinados a viver no lago de fogo por toda a eternidade. Daí eu posso pegar outros textos e convencê-los que o livre-arbítrio é para todos, que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Tem texto para as duas escolas. E quando nós falamos agora do arrebatamento da igreja, eu tenho aqui um monte de versículos
que eu posso usar para provar o pré-tribulacionismo. E eu tenho um monte de versículos aqui que eu posso provar o mesmo tribulacionismo. E eu tenho um monte que eu posso provar o pós-tribulacionismo. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu não estou querendo convencer ninguém aqui a ser pós-tribulacionista. Se tu é pré-tribulacionista, ou seja, tu acredita que tu não vai ter que passar pela grande tribulação, aleluia, glória a Deus, eu espero que tu esteja certo, porque vai me poupar um monte de dor de cabeça e sofrimento, se eu for da geração, né, que teria que passar pela grande tribulação. Agora, se tu estiver errado e eu estiver certo, eu espero que teu coração esteja pronto para enfrentar um tempo de grande angústia, se tu fores da geração que vai enfrentar a grande tribulação. Senão tu vai te ofender com Deus. Amém? Agora, eu só tenho uma coisa a dizer a respeito dessas duas escolas que são as mais fortes, a pré e a pós. Deixa eu te dizer uma coisinha a respeito da escola pré-tribulacional. Eu vou ler um parágrafo aqui que fica mais fácil a gente entender. A doutrina pré-tribulacional é recente, não sendo encontrada na história da igreja até 1830. Sua origem acha-se nas visões, revelações e profecias de uma única mulher, Margaret MacDonald, da Escócia. Essa nova interpretação foi posteriormente popularizada por Edward Irving, John Darby e Scofield. Outros tantos, todavia, não a aceitaram. Entre aqueles que não aceitaram esta nova doutrina está o Spurgeon, o Charles Finney, o George Mueller, o Campbell Morgan. Já são nomes poderosos, né? O Dr. Robert Norton, que publicou as revelações da Margaret MacDonald em 2 livros, reconhece que ela foi a primeira a dividir a segunda vinda de Cristo em 2 momentos, uma em que ele volta nas nuvens e outra que ele põe os pés na terra no Monte da Oliveira. Ele mesmo reconhece que ela é a primeira a fazer isso. Sobre o pós-tribulacionismo, deixa eu ler um outro parágrafo aqui. Além dos já mencionados, os grandes reformadores como Martinho Lutero, John Wycliffe, William Tyndale, João Calvino, John Knox, Matthew Henry, Jonathan Edwards, João Wesley, George Whitefield e David Brainerd eram todos pós-tribulacionistas. Outros nomes poderosos na história da igreja. Então, só quero deixar esta nota no ar. Só quero deixar essa nota no ar de que a visão pré-tribulacionista não tem muito mais do que 200 anos de existência. Antes disso, a igreja acreditava que ia passar pela grande tribulação. Fica essa observação, mas de novo, não estou aqui para convencer ninguém, porque nós encontramos textos que apoiam tanto um quanto o outro. E o Senhor quis assim, talvez, como eu disse, para a gente aprender a conviver, né, e não se dividir por causa dessas coisas. Não criar uma nova denominação simplesmente porque discordamos com algo que é secundário. Porque quer a arrebatação, o arrebatamento seja antes da tribulação ou depois, não importa, o importante é que eu vou subir quando ele, né? Quando acontecer, nós estaremos lá. É isso que importa. Aleluia. Eu não estou respondendo perguntas agora, irmão, só no final. Vamos entrar então
na escatologia cósmica, que é a escatologia que trata de fato da volta de Jesus, do milênio e novos céus e nova terra. Amém? Vamos entrar então neste assunto. Encontramos a essência da escatologia cósmica na doutrina do reino de Deus. No final dos tempos, Jesus voltará para estabelecer o reino de Deus e sujeitar todas as coisas novamente debaixo do senhorio do Pai. 1 Coríntios 15, versículos 24 a 28. Então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que Ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. Então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Repetindo, então virá o fim, quando Ele entregar o reino ao Pai. Nas Escrituras, Deus é visto como soberano sobre toda a criação. Salmo 93, versículos 1 a 4. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila, desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Salmo 47, versículos 7 e 8. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono, os príncipes dos povos se reúnem, o povo de Deus, o povo de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, Ele se exaltou gloriosamente. No entanto, amados, apesar destes textos que eu acabei de ler, esta soberania tem sido desafiada e resistida, primeiramente nos céus, quando Satanás com os seus anjos se rebelaram contra o Senhor. Em seguida na terra, quando Adão e Eva se uniu a esta rebelião e também se declarou a sua independência do Senhor. Hoje as nações vivem em idolatria e perversidade. Mesmo a nação de Israel, escolhida por Deus para ser o seu povo, para manifestar a sua glória, entrou em declínio espiritual ao rejeitar Jesus como Messias. Então a autoridade daquele que tudo criou está sendo contestada. Ainda hoje, Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 9. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Isto que eu acabo de ler está no futuro, não aconteceu ainda. Satanás ainda tem acesso ao trono de Deus. Ele teve para acusar Jó, ele teve para acusar Josué, o sumo sacerdote, e ele tem para acusar os irmãos perante Deus, dia e noite. Mas um dia ele irá ser expulso dos céus, e está prometido aqui. E eu acho maravilhoso que Jesus não vai sujar as suas mãos. É Miguel que luta com Satanás. Precisamos entender que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão acima de toda maldade, de toda iniquidade, de toda corrupção. Não é uma disputa entre o bem e o mal, entre o yin e o yang, mas é isso que se diz, né? Yin yang, né? Ou a força, né? do Star Wars,
onde tu tem o lado bom da força e o lado mau da força. Não são duas forças iguais se neutralizando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão muito acima das trevas, do pecado e da maldade. E tudo o que acontece, Deus permite. Por quê? Por causa do bendito livre-arbítrio, porque Ele quer filhos e não robôs. Para Deus vale a pena tudo o que está acontecendo, para receber como filhos aqueles que escolhem Ele, apesar de tudo. Salmo capítulo 2, versículos 1 e 3. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Queridos, eu acredito que o Salmo 2 foi escrito para o final dos 1000 anos, quando as nações se levantarão em revolta para quebrar o jugo do Cordeiro, depois de 1000 anos de paz. Mas a Bíblia diz, mais adiante nesse mesmo capítulo, que Deus ri deles. Mas estes dois textos, o de Miguel lutando com Satanás e este outro dos gentios e os seus reis, tentando romper o jugo do reino de Cristo, nós temos então esta resistência, esta oposição ao senhorio de Deus, à soberania do Pai. Isaías capítulo 1, versículo 4. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Então aqui nós temos, gente, os anjos, os gentios e os judeus, todos se rebelando contra o Senhor, todos dizendo: nós não queremos o teu reinado sobre nós, nós queremos viver a nossa vida do nosso jeito, e nós queremos um Deus que é a nossa imagem e semelhança. Mas a soberania de Deus será vindicada no que é conhecido como o dia do Senhor, quando Jesus voltar para sujeitar todos os inimigos de Deus debaixo de seus pés. Como herdeiro do trono de Davi, ele virá para salvar Israel, julgar as nações e derrotar a Satanás. Naqueles dias ele será revelado como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, legítimo soberano de toda a terra. Zacarias 14:9 diz: o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um só será o Senhor e um só será o seu nome. É interessante, irmãos, que no inglês a palavra kingdom, que nós traduzimos como reino, é uma palavra composta. É king, que significa rei, e dominion, que significa domínio do rei. Vocês precisam entender uma coisa, que o rei sem domínio não é rei. Existe um provérbio, que eu vou ter que citar agora de cabeça, que diz que o rei que tem súditos é bem sucedido, e o rei sem súditos não tem quem governar, parafraseando o provérbio. Então eu quero que vocês entendam uma coisa, que o domínio do rei hoje tem limites. Há lugares onde Deus não reina, há lugares onde Jesus não reina, há corações onde Jesus não reina, há cidades, há povos, há nações onde Jesus não reina. Há joelhos que se recusam a se dobrar a Ele, mas um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor.
Então o domínio do rei será sobre toda a sua criação novamente. E isso é tão certo como hoje é hoje, e amanhã será amanhã. A volta de Jesus está relacionado ao reino de Deus, ao seu domínio. Ele é o Criador, e tudo novamente será colocado debaixo dos seus pés. Mas eu acho maravilhoso que o Pai entrega ao Filho esta responsabilidade, e ao Filho que vai sujeitar a todos. Por isso que é no nome dele que nós expulsamos demônios, e é no nome dele que nós curamos enfermos, e é no nome dele que nós proclamamos o Evangelho. E não é qualquer Evangelho que nós proclamamos o Evangelho do Reino. Colossenses capítulo 1, versículos 16 a 20. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, principados ou potestades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Está falando de Jesus. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Jesus não veio apenas para morrer pelos nossos pecados e nos reconciliar com Deus. Jesus veio para estabelecer o reino de Deus. E a igreja existe tendo ele como cabeça para estabelecer o reino de Deus. E nós temos que voltar a falar mais no reino. A mensagem que Jesus pregou durante o seu ministério terreno foi o Evangelho do reino. Inclusive todas as suas parábolas eram sobre o reino. Mateus 4:23, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Lucas 13:18-21, e dizia Jesus: aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Disse mais: aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Um reino que cresce, um reino que avança, um reino que conquista. Começou com Jesus, depois 12, depois 70, depois 120, e depois uma multidão de remidos. O reino cresce. Um dia eu vi uma foto da Terra tirada de um satélite. Era o lado da Europa e era noite. Então era uma árvore de Natal, sabe? Todas aquelas luzes acesas, e dava para ver o contorno dos continentes por causa das luzes, das casas. E quando eu vi aquela foto eu achei tão bonito, mas daí veio aquela vozinha no meu coração, aquele pensamento: antes da eletricidade ser dominada, antes da luz elétrica ser inventada, se esta foto tivesse sido tirada naquela época, tudo estaria em trevas. O dia que Jesus nasceu, uma única luzinha acendeu. Hoje, se nós pudéssemos subir na estratosfera e tirar uma foto espiritual da Terra, nós veríamos os contornos dos continentes,
porque por toda parte aqueles que rendem glória a Jesus, cheios do Espírito Santo. O mundo está iluminado como uma árvore de Natal, e só vê quem tem olhos espirituais. Os anjos vêm, os demônios vêm, e o Pai se alegra e diz: filho, aqui está o resultado, aqui está o prêmio do teu serviço, do teu labor. E essas luzinhas estão aumentando em número a cada dia, e as trevas estão sendo dissipadas por causa da luz, da glória de Jesus manifesto na vida de cada um. Se vocês não acham isso glorioso, eu não sei o que é. Esta foi também a mensagem da igreja primitiva, Atos 8:12, quando porém deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Filipe pregava o reino. Atos 28:23, havendo-lhe eles marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Aqui é Paulo, ele pregava o reino. Vocês perceberam uma coisa? Tanto Filipe como Paulo, porque era isso que a igreja primitiva fazia, eles falavam de Jesus e do reino. Jesus é o reino, e ele tem um reino, e as portas do inferno não prevalecerão contra esse reino. A igreja é agente do reino, mas o reino é maior do que a igreja. Sendo assim, somos instruídos por Jesus a buscar primeiro o reino de Deus, Marcos 6:33. O que Paulo traduz como buscar as coisas lá do alto, em Colossenses 3:1-4, ele fala para nós que devemos ter corações de peregrinos e estrangeiros, como diz 1 Pedro 2:11. No entanto, nós não estamos apenas de passagem neste mundo. 2 Coríntios 5:20 diz que as virtudes, 1 Pedro 2:9 diz: as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que nós pregamos. Devemos buscar primeiramente o que? O reino. Buscar primeiramente o reino significa buscar as coisas lá do alto. Nós buscamos as coisas lá do alto porque nós somos peregrinos, aqui não é nosso lugar. No entanto, não estamos apenas de passagem contando as horas. Nós estamos aqui para representar o reino, para proclamar o reino, para manifestar o reino, para exaltar Jesus, para acrescentar o número de remidos. Nossa missão é ser luz no meio das trevas. Jesus orou: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. De novo, aqui um clamor pela evangelização, um clamor pelas missões. O Espírito de Deus em 2019, queridos, ele está clamando, ele está dizendo: eu preciso que a minha igreja volte a proclamar o evangelho do reino nas ruas, nas praças. Eu preciso que a minha igreja volte a enviar missionários para toda parte da terra, porque quando o evangelho for pregado em todas as nações, então virá o fim. A igreja precisa resgatar este valor, ter revelação desta verdade. Ide e fazer discípulos. Isso é diferente de convidar para vir nos cultos. Sabe, durante muito tempo eu briguei com a minha congregação, dizendo que vocês têm que ter uma vida devocional. Vocês todos os dias têm que separar pelo menos uma hora para ler a Bíblia, para orar e para louvar. Isso é uma bandeira que eu mantenho abanando desde os 16 anos de idade, quando eu me converti. Mas sabe, tem uma outra coisa agora, uma nova bandeira que eu estou levantando com a outra mão. Quase. Evangelizar, falar de Jesus por onde nós vamos. Tu está botando gasolina no teu carro, o frentista está lá,
Tu sabia que Jesus te ama? Sabia que Ele tem uma proposta contigo? Tu não tem muito tempo para conversar comigo? Aqui está um folhetinho. Comendo num restaurante, o garçom está te servindo. Eu só quero dizer uma coisa. Jesus te ama, Ele tem um propósito com a tua vida. Só um pouquinho, eu quero escrever uma coisa aqui para ti. Tu pega depois. Tu escreve um bilhetinho para Ele, falando sobre Jesus, e entrega para Ele, porque Ele não pode ficar conversando contigo, Ele está servindo as mesas. Não precisamos marcar dias para evangelizar. Tá? Vamos, sábado é dia de evangelização. Não, nós temos que ter uma vida onde nós vamos, estamos sempre prontos para compartilhar a nossa fé. Estamos em busca de metodologias, de novas formas para encher as nossas igrejas. O Espírito está dizendo, não é isso. Ser tu um ganhador de almas. Evangelizar é papel de todos e não ministério de alguns. Alguns podem ser evangelistas para atrair multidões, mas todos nós somos evangelistas para ganhar o mundo. E sabe, é isso que essa palavra me diz, é isso que ela me transmite. Buscar as coisas lá do alto. Sim, eu tenho que trabalhar, sim, eu tenho que estudar, sim, eu tenho que cuidar da minha família, sim, eu tenho que ter tempo para as minhas crianças, sim, eu tenho que estar no culto, eu tenho que estar no grupo caseiro. É verdade, tem muitas coisas, mas só um pouquinho. No final do dia, eu tenho que poder deitar minha cabeça no travesseiro e dizer, Senhor, Tu é tudo para mim. E o meu prazer é estar em Te compartilhar com todos com quem eu entro em contato. Há alegria, há prazer, há regozijo em todas as passagens onde fala de sinais, maravilhas, de cura e de poder. É em meio à evangelização. Que pena que não temos tempo para analisar cada vez que a Bíblia fala em milagres. Inclusive Jesus disse, eu vou com vocês, eu confirmarei a palavra de vocês com sinais e maravilhas. Vocês sabem porque a igreja está vendo tão poucos sinais, maravilhas, poder, manifestações de glória, curas e libertações? É porque a gente só busca isso nos cultos. Quem sabe a gente vai lá para fora e começa a profetizar lá na rua, começa a curar um enfermo lá na rua, começa a expulsar o demônio lá na rua, para que a glória de Jesus possa tomar Lajeado e tomar Porto Alegre. Olha, tu pode não ter uma voz bonita para cantar, tu pode não saber pregar, tu pode ser semi-analfabeto, mas uma coisa tu pode fazer, proclamar que Jesus é Rei. Tem uma história verídica, uma moça, uma senhora, ela cortava unhas, manicure que diz, manicure, ela trabalhava no salão de beleza. A proprietária, a patroa dela era espírita. Um dia uma moça estava fazendo no cabelo e estava passando por problemas, e a espírita estava evangelizando a cliente, falando sobre reencarnação, falando sobre karma, falando sobre tomar passe para as coisas melhorarem. E a nossa irmãzinha, semi-analfabeta, simplesinha, cortando as unhas dos pés de uma outra cliente. De repente ela não aguentou mais a bobazeira, baboseira que ela estava ouvindo, e ela disse, só um pouquinho, com licença. A patroa dela olhou para ela e achou, o que tu quer, fulana? Ela disse, eu só quero dizer uma coisa para a senhora e para a nossa cliente. Tudo que ela está falando é mentira. A patroa olhou para ela e disse, mas quem que tu pensa que tu é? Ela disse, a senhora vai ficar quieta agora. A mulher cai dura no chão, endemoniada. A cliente, com os olhos arregalados, olha para a cristã e ouve tudo que a cristã tem para dizer. E ela disse, é o seguinte, tu viu o que aconteceu com ela? Ela serve às trevas, eu sirvo Jesus. Se tu servir Jesus, tua vida vai melhorar, porque Ele é a resposta. A cliente se dizia. No final, ela simplesmente chama a patroa dela, fulana acorda da sua possessão e só pergunta, o que aconteceu? Ela disse, nada, querida, tá tudo bem.
e volta a cortar as unhas da outra. Isso é vida de rei. Uma vez, só vou contar essa história pessoal agora. Eu, a Leite, com outro casal, nós estamos num restaurante e a garçonete está nos servindo. E eu queria falar de Jesus para aquela garçonete, eu não sabia o que fazer. Daí eu tive a ideia brilhante, eu disse: cada um de nós vamos pegar um guardanapo e nós vamos profetizar. A gente ora, a gente pede e a gente profetiza. Daí cada um pegou o guardanapo e cada um escreveu uma pequena profecia. Quando veio a garçonete, a gente disse: olha aqui, ó, nós servimos Jesus, nós te amamos e nós cremos em profecia. Você não sabe o que é isso? É o Espírito de Deus falando ao nosso coração para compartilhar contigo o coração dele. E nós escrevemos aqui algo que o Senhor colocou em nosso coração para ti. E tu lê quando tu pode. E ela pegou os quatro guardanapos e foi-se. Meia hora depois, a guria volta chorando em lágrimas. Ela disse: isso aqui é o que está acontecendo com a minha vida. Estava escrito lá, num das profecias: este relacionamento que tu perdeu é melhor assim, porque Deus tem um relacionamento melhor para ti. Ela disse: eu acabei de terminar com o meu namorado e Deus está dizendo que ele tem alguém melhor para mim. Ela chorando: Deus me conhece. De repente tem mais quatro garçonetes, todas querendo receber um guardanapo. Isso é o reino. E tu não tem que ser um teólogo, tu não tem que ser um acadêmico, tu não tem que ter nível superior, tu não tem que ser um jovem cheio de saúde, força e vigor. Tu apenas tem que ser uma pessoa apaixonada por Jesus, cheia do seu Espírito, e tu vai ressuscitar mortos. Eu me emociono com isso. Agora fiquei com os olhos todos embaçados, não consigo ler. Socorro. Zé. Precisamos ver o reino de Deus sob dois aspectos. Primeiro, com a vitória de Jesus na cruz, o reino de Deus foi inaugurado e está avançando. Por isso a igreja, através da história, tem conquistado o mundo pelo evangelho do reino. 2. Todavia, a rebelião e a perversidade do presente século ainda não foram completamente derrotadas, e o mundo continua sob o poder do maligno. As Escrituras nos ensinam que este conflito só terminará quando Jesus voltar para reinar. Logo, nós podemos dizer o seguinte: que o reino veio, todavia, um sentido mais amplo e pleno, ainda está por vir. O reino já veio, mas ainda está por vir. O reino já veio, eu pertenço a ele, eu estou fazendo ele avançar, mas ele está por vir. Um dia Jesus vai voltar. Aleluia. Ainda tenho 5 minutos. Glória a Deus, vamos lá. Aspectos práticos sobre o reino de Deus enquanto aguardamos a volta de Jesus. Escutem bem. Devemos ter o cuidado de não idolatrar a igreja como instituição, lembrando que ela é apenas um agente do reino e não o próprio reino. Agora, este é um mal muito sério. Se fala muito na igreja e se fala pouco no reino. A igreja é um agente do reino, o principal agente, é a noiva de Jesus, é o corpo de Cristo. No entanto, o reino inclui não só os crentes, inclui os judeus, inclui os anjos, os demônios, os incrédulos, as nações, o visível e o invisível. O reino inclui todo o domínio de Deus. E quando a nossa visão é míope e a gente só consegue enxergar a nossa congregação, ou a nossa denominação, ou essa instituição que se chama igreja, nós ficamos tropeçando sobre os cadarços da nossa religiosidade.
aí a gente briga e se desentende e compete. Quantos tem na tua igreja, irmão? Lá tem, somos 3.000. Puxa vida, só tem 300. Tem que trabalhar mais. Qual é a metodologia que tu usa para encher tua igreja? E vocês pensam que eu estou brincando, mas isso é conversa que se ouve. O que é isso? Incrédulos já vieram para mim. Por que tem tantas denominações? A única coisa que eu posso dizer é porque a igreja é constituída por homens, irmão. Irmão, não. A igreja é constituída por homens, Senhor. O mundo não entende por que existe batista, metodista, presbiteriana, assembleiana, a Chuva Serôdia e comunidade de Lajado. O mundo não entende isso. Entendem a igreja católica, que é uma coisa só. Por quê? Paulo brigou com a igreja de Corinto e disse: só um pouquinho, Cristo está dividido. Por que um diz que eu sou de Paulo, outro diz que eu sou de Pedro, outro diz que eu sou de Apolo, outro diz que eu sou de Cristo? Qual é? Eu não batizei ninguém no meu nome. Eu não estou dizendo que todos nós temos que congregar no mesmo lugar, isso é fisicamente impossível. Eu estou apenas dizendo que todos nós temos que entender que nós somos uma família, que nós somos um povo, e se a minha congregação tem 10 e a tua tem 1000, na verdade são 1010. Aleluia! 1010. Eu tenho 10, tu tem 1000, temos 1010. Há um só presbitério. Eu tenho brigado em Porto Alegre por isso, e mais pastores estão aderindo a esse entendimento. Em Lajeado só tem um presbitério, muitas denominações, muitas congregações, um só presbitério, um só povo. É o reino e não a minha igreja. Porque se eu penso em termos de igreja, eu penso em termos do meu reino. Agora, se eu penso em termos de reino de Deus, eu vejo um povo que o ama, que o serve, que é o seu corpo, que é a sua noiva. Não é bacana quando tu viaja, tu encontra um crente que tu nunca viu? Imediatamente não há uma identificação. Irmão, irmã, tu nunca viu a pessoa antes na tua vida. Tu não sabe do que ela gosta, do que ela não gosta. Mas de repente há uma afinidade, há uma identificação. E tu acha que é simplesmente porque tem o nome cristão ao lado? Não, é porque tem o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito testificando no meu coração e no coração do irmão que eu acabo de conhecer. Não importa de que nação ele pode falar russo e eu só entender português, mas a gente vai se entender. O reino. 2. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Logo devemos ter o cuidado para não substituir este poder pela capacidade e engenhosidade humana. Porque o que está acontecendo com a igreja no século 21 é que o homem está usando a sua inteligência, a sua engenhosidade, tomando emprestado do mundo estratégias para tentar crescer numericamente, para dizer que é bem sucedido como pastor. Mas o reino de Deus consiste em poder. Jesus disse para os fariseus: se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado o reino de Deus entre vós. Agora eu pergunto: qual é a prova de que o reino de Deus está entre nós? Jesus disse: os demônios são expulsos. Mas eu estou cansado de ver nas igrejas os endemoniados ali, totalmente confortáveis, à vontade. E eu pergunto: Senhor, como que isso é possível? E a resposta é simples: o reino não está presente. Apenas um monte de membros desmembrados, uma sacola de membros. Porque se nós não compreendemos o reino, a unção ela desce sobre a barba de Arão quando os irmãos andam em unidade. A grande estratégia do inimigo que tem funcionado é dividir para conquistar. Eu tenho orado e clamado a Deus, eu disse: Senhor, manifesta o teu reino em Porto Alegre, que os enfermos sejam curados, que os cativos sejam libertos, que o evangelho do reino seja pregado,
que as pessoas sejam salvas, que haja profecia, que haja revelação, que haja glória, que haja presença. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. A Bíblia nos promete em Hebreus 6 que nós poderemos experimentar o poder do mundo vindouro. No entanto, a Bíblia também nos avisa, Paulo falando para Timóteo, que haverá crentes nos últimos dias que terão uma forma de piedade, mas negará o seu poder. O que adianta tu dizer para mim que tu acredita em cura se tu não cura? O que adianta tu dizer para mim que tu acredita em libertação, mas tu não liberta? O que adianta tu dizer para mim que tu acredita em salvação e conversão, e tu não evangeliza? O que adianta tu dizer para mim que tu acredita em profecia e tu não profetiza? Entendeu? O reino dele é sobrenatural. Por isso que a igreja é sobrenatural. Por isso que nós não podemos nos conformar em viver uma vida natural. A nossa vida tem que ser sobrenaturalmente natural. Amém? Entendeu? Eu tenho que mostrar para vocês a minha lista de oração para mim. Senhor, usa-me para curar, para libertar, para salvar, para ressuscitar, para abrir olhos aos cegos, para profetizar, para ter palavra de conhecimento. Porque, Senhor, eu quero manifestar o teu reino, não uma religião. 3. Devemos priorizar a oração para que o reino de Deus seja manifesto e a vontade de Deus seja feita aqui na terra como no céu. A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso: Pai, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Isso é um esboço de oração, irmãos. Isso é um esboço de oração. A oração tem que voltar a ter primazia na vida da igreja. É através da oração que o reino vai vir. É através da oração que Lajeado vai ser conquistado para o Rei Jesus. É através da oração que nós vencemos os principados e potestades. É através da oração que nós concordamos com o céu, para que o céu possa se manifestar na terra. A igreja tem que voltar à vida de oração individual e coletiva. O ano passado, eu vou parar, Luiz Henrique, prometo. Última história. O ano passado, tivemos a Marcha para Jesus. Não sei quantos sabem sobre a Marcha para Jesus em Porto Alegre. Eu sei que isso está sendo gravado, mas isso é de conhecimento público. É terrível. Não vai ninguém. As igrejas boicotam. Então, enquanto em Curitiba é 300 mil, em Porto Alegre é 10 mil. Então, o ano passado, 2018, o intercessor da marcha faleceu. Um grande homem de Deus que serviu durante anos. Daí, num café da marcha, me chamaram e disseram: Wilson, nosso irmão está na glória e precisamos de alguém para substituí-lo. Tu poderia nos ajudar? Tu tem uma casa de oração lá na tua igreja, quem sabe tu podia nos ajudar nisso? Eu disse: posso, desde que eu possa convidar outro pastor para me acompanhar. Eu disse: claro. Eu pensei: meu Deus, quem que eu vou convidar? Eu estou sentado na frente do pastor da igreja Betel, Batista Betel, o Gerson. Eu digo: Gerson, que tal tu e eu liderarmos a equipe de oração para a Marcha para Jesus? O Gerson olhou para mim: amém, vamos lá, eu tenho orado sobre isso mesmo. Então agora eu e o Gerson, nós marcamos nossa primeira reunião de oração. Vai o Dario, pastor da Aliança Missionária, que sempre acompanhou este outro irmão, na nossa primeira reunião. Eu não lembro bem, a gente vai saber melhor do que eu, mas me parece que foi 150 pessoas e mais de 20 pastores de diferentes denominações, mais de 19 denominações representadas. Daí veio chorando e dizendo: Wilson, durante anos nós reunimos 13, eu, o Paulo Eriu, que era o líder de oração, e um outro irmão. E agora 150. Na nossa última reunião nós tivemos,
Ruth, ela saiu bem na hora que eu preciso dela. Quantos que a gente teve, Leite, na última reunião? Me ajuda. Eu não quero exagerar, mas não quero também. 185? O Rafael disse mais. Bem, depois a gente pergunta para Ruth. Mas, irmãos, nós tivemos quase 200 pessoas. Ou 300, dependendo do que a Ruth vai nos dizer. Ruth, quantos que a gente teve na última oração? 198. Quantos pastores? Ruth, quantos pastores? 14 pastores. Quantas congregações? 28. Qual foi o maior número de pastores que a gente teve nas orações? 21 pastores. Agora escutem o resultado disso. Nas nossas reuniões de pastores na quarta-feira, ia 4, ia 5, estudava a Bíblia, orava por 30 segundos e todo mundo ia embora. Depois que a gente começou a orar, aumentou para quase 20. E tivemos uma reunião onde durante 1h30 nós clamamos ao Senhor por Porto Alegre. Na marcha para Jesus, quadruplicou o número de participantes. E a presença de Deus desceu sobre Porto Alegre naquele dia. Todos os pastores concordaram. Disseram, porque a igreja estava orando, Porto Alegre mudou. A própria igreja mudou. Os pastores estão começando a andar juntos como nunca andaram antes. Veio o Joãozinho de Souza e disse para mim, Wilson, eu já vi moveres de Deus em Porto Alegre, mas eu nunca vi isso que o Senhor está fazendo hoje. Queridos, oração traz o reino. Nenhum homem é glorificado. Sabia que os pastores não se sentem ameaçados com o culto de oração? Não há ameaça. Não tem perigo de perder membro no culto de oração. 4. A expulsão de demônios e a guerra espiritual são atividades centrais da vida da igreja, pois revelam o confronto entre os dois reinos, entre o reino de Deus e o reino das trevas. Amém? Intervalo, depois a gente continua.